Aproxima-se do pavilhão nobre o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto, e do comandante da Marinha, almirante de esquadra, Almir Garnier Santos. Estão presentes na cerimônia governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o embaixador da República de Cabo Verde no Brasil, José Pedro Chantré de Oliveira, o ministro de Estado de Minas e Energia, almirante de esquadra, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, general de Exército, Luiz Eduardo Ramos Batista, o comandante do Exército, general de Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general de Exército, Laerte de Souza Santos, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Sérgio José Pereira, o ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra, Mauro César Rodrigues Pereira, ex-comandantes da Marinha, almirantes de esquadra, Roberto de Guimarães Carvalho, Júlio Soares de Moura Neto e Ilques Barbosa Júnior, a deputada federal Soraya Santos, o deputado federal Márcio Labre, o chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra, Marcos Silva Rodrigues, ministros do Superior Tribunal Militar, membros do Almirantado, o comandante militar do Leste, general de Exército, José Eduardo Pereira, o diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tenente brigadeiro do Ar, João Tadeu Fiorentini, o presidente do Clube Naval e membro da turma homenageada, Visconde de Ouro Preto, almirante de esquadra, Luiz Fernando Palmer, os ex-comandantes da Escola Naval, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, o comandante da Academia da Força Aérea, brigadeiro do Ar, Marcelo Gobet Cardoso, oficiais generais das 3 Forças Armadas e demais autoridades presentes. Cerimônia de declaração de Guardas-Marinha. Convidamos os presentes a assumirem uma posição de respeito para o canto do hino nacional.
Devolução dos espadins pela turma do 4º ano. Aproximam-se os 197 formandos da turma Capitão de Fragata Luiz Barroso Pereira. Dentre eles, um formando cabo-verdiano e um formando senegalês, motivo pelo qual pode-se observar a bandeira da República de Cabo Verde e da República do Senegal içadas no mastro principal. Pela última vez como aspirantes, os formandos cruzam o portão de acesso à fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Villegagnon, portão do Espadim, símbolo que lhes foi confiado pela Marinha do Brasil e que os distinguiu desde a ocasião em que prestaram o juramento à bandeira nacional. Os formandos devolverão seus espadins junto à seção do mastro principal da fragata Amazonas, capitânia do Almirante Barroso, na Batalha Naval do Riachuelo. O corpo de aspirantes cantará a canção Sentinela dos Mares, hino da Escola Naval, de autoria do aspirante Luiz Felipe Menezes de Magalhães.
ordem de serviço do comandante da Escola Naval. Para conhecimento desta escola, navios subordinados e devidos fins, torno público o seguinte. 1. Declaração de Guardas Marinha. São declarados hoje, Guardas Marinha, os aspirantes do 4º ano que concluíram com aproveitamento o ciclo escolar dos cursos de graduação desta escola. 2. Exortação. Senhor Presidente da República, Senhor Embaixador da República de Cabo Verde, senhores Ministros de Estado da Defesa, das Minas e Energia e da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Comandante da Marinha, senhores Comandantes do Exército e da Aeronáutica, senhor Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhor Secretário-Geral do Ministério da Defesa, senhor ex-ministro da Marinha e senhores ex-comandantes da Marinha, senhores parlamentares e representantes do Poder Legislativo, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, senhores ministros do Superior Tribunal Militar, senhores membros do Almirantado, senhores almirantes, generais e brigadeiros, senhores representantes da turma Visconde de Ouro Preto, senhor presidente da Caixa Econômica Federal, senhores ex-comandantes da Escola Naval, senhor comandante da Academia da Força Aérea, prezadas madrinhas e padrinhos. Sejam muito bem-vindos a bordo da Escola Naval e da histórica Ilha de Villegagnon. Honrados com as ilustres presenças neste dia tão especial, realizamos a cerimônia de declaração de Guardas Marinha dos orgulhosos jovens da turma Capitão de Fragata Luiz Barroso Pereira, que em janeiro de 2018 cruzavam os portões da fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Villegagnon e hoje encontram-se perfilados pela última vez no campo sagrado que fez parte de seus cotidianos e do qual guardarão agradáveis lembranças. Esses vibrantes 197 mulheres e homens, provenientes dos diversos estados da Federação, além de 2 oriundos das Marinhas Amigas da República de Cabo Verde e da República do Senegal, singraram com determinação pelas demandantes etapas de uma intensa formação acadêmica, militar e profissional, que lhes permitiu essa primeira conquista na carreira. Ao olhar para a esteira dessa navegação por Villegagnon, é necessário reconhecer e valorizar todos aqueles que permitiram a atracação segura nessa etapa. Inicialmente as famílias, mães, pais, parentes, namorados e namoradas, responsáveis pelo constante incentivo a esses jovens na linda carreira que escolheram. Nossos agradecimentos e felicitações. Os formandos, que não escondem em seus rostos a alegria da conquista, lhe dedicam esse momento tão marcante. Aos mestres, professores, instrutores, oficiais e praças da Escola Naval e tripulações dos avisos de instrução, materializo o reconhecimento pela devoção à nobre arte de educar, especialmente nos anos atípicos que vivenciamos, demandando criatividade e adaptação para manter os níveis acadêmicos e entregar a nossos aspirantes capacitações profissionais, além de reforçar princípios morais que lhe permitirão superar os mares que se avizinham. Também devo tornar público os sinceros agradecimentos da Escola Naval a todos os setores da Marinha pelo incondicional apoio às atividades dos aspirantes, não hesitando em proporcionar condições seguras e apropriadas ao complexo processo de formação, corroborando a prioridade do maior patrimônio da Força, nosso pessoal. As academias das Forças Coirmãs e escolas militares da Marinha, que conosco compartilham a missão de formação do poder combatente das Forças Armadas. Agradeço pelo ambiente sinérgico e colaborativo. Testemunham esse momento uma representação de oficiais da turma Visconde de Ouro Preto, que há 50 anos, neste mesmo campo, recebiam as sonhadas espadas. Suas presenças, certamente emocionados e repletos de boas recordações,
tem a grande virtude de conectar as gerações de oficiais e fortalecer a certeza da perenidade institucional. Componentes da turma Capitão de Fragata Luiz Barroso Pereira. Não por acaso, seus anos de formação ocorreram em intenso contato com o mar. De qualquer ponto dessa escola, observaram e participaram do constante fluxo de embarcações na Baía de Guanabara e puderam constatar a pujança e o dinamismo da atividade marítima no cotidiano do Estado e da cidade. É chegada a hora de unir-se a essa vital engrenagem que produz ganhos sociais e econômicos ao país, tripulando nossos navios e aeronaves, nossos meios de fuzileiros navais e nossas organizações militares de intendência, carregando consigo o ímpeto e o frescor da juventude. Assim como vocês, também estávamos ansiosos por esse momento, mas ele não poderia ocorrer antes de seu período formativo, no qual compreenderam e vivenciaram o valor da disciplina, do companheirismo, do trabalho em equipe e da liderança, princípios que serão basilares. Escolheram como patrono da turma um dos mais destacados brasileiros e herói das guerras da independência, provando seu valor em combate e vindo a aparecer na refrega como comandante da fragata Imperatriz durante a campanha da Cisplatina. Levem consigo o exemplo de patriotismo do comandante Barroso Pereira, brasileiro nato, que viveu parte da infância e da juventude em Portugal, mas não teve dúvidas em juntar-se à recém-criada Esquadra Brasileira após a independência, para garantir nossa liberdade. Reforçando o valor do exemplo na condução de seus futuros liderados, estão à sua frente, no pavilhão nobre, uma profusão de chefes navais de ilibada reputação, tino marinheiro e amor à marinha. Entre eles, destaco os componentes da turma Marise Barros, que completa 40 anos de declaração de guardas marinha e está representada pelo nosso comandante, o almirante de esquadra Garnier, além de 2 membros do atual almirantado. Inspirem-se em suas dinâmicas e ecléticas carreiras e nos exemplos de vida, já que passam a compartilhar, a partir de agora e cada vez mais, o legado de manutenção de uma força naval invicta, vibrante e comprometida com o Brasil. Prezados guardas marinha, após reconhecer e enaltecer aqueles que colaboraram em suas singraduras, os concito a olhar para a proa, em direção ao viçareiro futuro que se avizinha. Uma marinha de grandes oportunidades se descortina no horizonte e líderes modernos, cônscios de suas responsabilidades, justos com os subordinados e dotados de espírito público, serão os responsáveis por conduzi-la. Vocês foram preparados para tamanho desafio, mas não se acomodem com o alcançado. Busquem sempre o aprimoramento profissional, o cultivo de uma mentalidade inovadora e autóctone e uma visão mais ampla dos temas atuais. Será uma carreira recompensadora, que terá a amplitude de seus sonhos e o tamanho dos esforços que realizarem por materializá-los. Não será uma opção fácil. A vida no mar é demandante e requer preparo e dedicação, mas lhe afiançamos que encontrarão plena satisfação, protegendo nosso imenso patrimônio na Amazônia Azul, apoiando nossa gente nas localidades mais inóspitas do vasto território nacional, desenvolvendo ciência e tecnologia, cooperando com a manutenção da paz mundial e ostentando nosso pavilhão com muito orgulho em distintas regiões do mundo. Vivam intensamente a Marinha. Desejo-lhes bons ventos, mares de feição e que o Senhor dos Navegantes os proteja e guarde em todos os momentos. Parabéns, sejam muito felizes. Tudo pela pátria. Viva a Marinha! Viva! Troca de platinas dos novos guardas-marinha.
Convidamos as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos a procederem à troca das platinas. Tenente? Tenente Ana? Vou pro campo?
Convidamos as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos a retomarem a seus lugares de modo que se possa dar prosseguimento à cerimônia. Convidamos as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos a retomarem a seus lugares, de modo que se possa dar prosseguimento à cerimônia. Entrega de espadas aos guardas marinha, primeiros colocados dos corpos da Armada, de fuzileiros navais e de intendentes da Marinha. A ordem: Guarda Marinha Eduardo da Silva Bauer Guimarães, primeiro colocado do corpo da Armada. Guarda Marinha Fuzileiro Naval Lucas Pereira Mantuano, primeiro colocado do corpo de fuzileiros navais. Guarda Marinha Intendente da Marinha Douglas Monteiro da Conceição, primeiro colocado do Corpo de Intendentes da Marinha. Eu acho que não vai precisar, não. Não fica mais. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Defesa e do comandante da Marinha, fará a entrega das espadas para os guardas marinha, primeiros colocados dos corpos da Armada, de fuzileiros navais e de intendentes da Marinha.
o ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto, efetuará a entrega do Prêmio de Honra ao Mérito do Ministério da Defesa ao guarda-marinha Silva Bauer. O Prêmio Honra ao Mérito do Ministério da Defesa foi instituído pela Portaria número 1229, de 20 de setembro de 2006, do Ministro de Estado da Defesa, para agraciar o aspirante primeiro colocado na classificação geral do ciclo escolar. O Presidente da República, o Ministro de Estado da Defesa e o Comandante da Marinha retornarão para o pavilhão nobre. Os guardas-marinha primeiros colocados dos corpos da Armada, de fuzileiros navais e de intendentes da Marinha retornarão ao dispositivo. Entrega de espadas aos guardas-marinha da turma Capitão de Fragata Luiz Barroso Pereira. Convidamos os almirantes paraninfos a assumirem suas posições para a entrega de espadas aos guardas-marinha. Chegar lá naquela mesa, vou ficar na nossa frente. Tem câmera lá em câmera cima. né? E eu tenho a outra também que vai fazer detalhe.
instantes, sobrevoará a Escola Naval uma aeronave F-1 do primeiro esquadrão de aviões de interceptação e ataque da Marinha do Brasil, pilotada por oficial oriundo desta escola. Sobrevoará a Escola Naval uma aeronave AF-1 do primeiro esquadrão de aviões de interceptação e ataque da Marinha do Brasil, pilotada por oficial oriundo desta escola.
Convidamos os almirantes paraninfos a retornarem ao pavilhão nobre. Os guardas-marinha prestarão um compromisso de declaração perante a bandeira nacional. Convidamos os presentes a assumirem uma posição de respeito. A bandeira nacional, guarnecida pelo aspirante Leonardo Franco, comandante aluno, será deslocada para a frente do dispositivo. A bandeira nacional, símbolo sublime da pátria, também está sob a proteção das antigas bandeiras de nosso Brasil, que podem ser vistas acima do histórico portão da fortaleza da Nossa Senhora da Conceição de Villeganhon. Os pavilhões que tremularam desde o nosso descobrimento até a concepção da nossa atual bandeira, aprovada em 19 de novembro de 1889, foram a bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira real Dom Manuel, a bandeira real Dom João III, a bandeira real século XVII, a bandeira da União Ibérica, a bandeira Dom João IV ou da Restauração, a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a bandeira do regime constitucional, a bandeira imperial do Brasil e a bandeira provisória da República. A bandeira nacional será deslocada para sua posição inicial no grupamento escolar.
Palavras do Presidente da República. Senhores ministros da Defesa, comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome dos quais eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, parentes e amigos dos ora formandos, parcela da nossa sociedade, parte do nosso povo esse ao qual eu devo lealdade. Jovens guardas marinhas, chegou o grande dia para vocês, como foi o de muitos de nós que estamos aqui presentes, o nosso no passado. Esperança, sonhos, realizações, tudo é possível. A certeza da nossa parte, da boa formação de vocês, o destino do nosso Brasil. Mais do que preparados para nos defender nos mares. Vocês levam sangue nosso para todo o Brasil. Nós temos a certeza que cada um cumprirá com o seu dever. A história nos mostra que todas as vezes que a nação assim precisou, ela contou com apoio incondicional e com o sacrifício da própria vida de cada um de nós. Essa é a certeza que nós sempre estaremos ao lado da democracia e juramos dar a nossa vida, não só pela pátria, mas também pela nossa liberdade, bem maior de que cada um de nós pode contar. Todos nós temos histórias, mas mais do que isso, os momentos difíceis que vocês passaram por aqui, ao longo de 4 anos, nunca mais serão esquecidos. Eu mesmo, há 3 anos, na frente da Presidência da República, por muitas vezes, usei meus conhecimentos que aprendi na nossa academia lá em Resende, bem como aquilo conquistado ao longo de 15 anos de serviço. Nós queremos paz, queremos tranquilidade e harmonia. Somos os últimos a dizer, de fato, o que podemos esperar para o nosso Brasil. As Forças Armadas, há pouco tempo esquecidas, hoje volta ao cenário nacional. O nosso trabalho, cada vez mais, vem sendo reconhecido por todos nessa nação. Até mesmo, há 2 dias, depois de uma catástrofe se abater no sul da Bahia e ao norte de Minas Gerais, envolvendo 48 municípios, a primeira força a chegar ao local foi a nossa, num trabalho de reconhecimento. Estamos prontos, não interessa o dia da semana ou a época do ano. Estamos prontos para atender aos nossos irmãos em quaisquer lugar dessa nação. É um trabalho difícil, mas que honra e enobrece a todos nós. Este é o trabalho das nossas Forças Armadas, inclusive fora do Brasil, onde centenas de colegas da Marinha e por volta de 500 do nosso Exército e Aeronáutica perderam suas vidas combatendo o nazifascismo. Nós somos a esperança
da garantia da nossa liberdade. Vocês amanhã estarão nos substituindo para aquilo que vocês não foram formados aqui, para o imprevisto. Mas isso, a base que vocês adquirem aqui, o habilitam para as mais diversas funções. Nada é fácil, mas com coragem, com força e com determinação, nós atingiremos sempre o nosso objetivo. Obrigado a Deus por vocês existirem. Obrigado a Deus pela minha vida e também pela missão que desempenho no momento. Tenho certeza, cada vez mais, que lá na frente, bem lá na frente, deixaremos um Brasil, para quem nos suceder, bem melhor daquele que recebemos no início de 2019. As cores da nossa bandeira sempre se estarão presentes. Em momentos difíceis, qualquer um de nós pode atravessar. O que acontece no momento é comum do ser humano. Demonstra que nós aqui, militares, somos exatamente iguais a qualquer um de vocês que está nos assistindo nesse momento. Agradeçamos a Deus pela nossa pátria, pelo aquilo, tudo que nós temos. Agradeçamos pelas nossas vidas e pelo futuro da nossa nação. Que o Todo-Poderoso abençoe a todos vocês. Deus, pátria, família. Desfile do grupamento escolar em continência ao presidente da República.
cerimônia estará encerrada após o fora de forma, comandado pelo guarda-marinha Silva Bauer, chefe de classe da turma capitão de fragata Luiz Barroso Pereira. Solicita-se a todos os presentes que permaneçam em seus lugares até o deslocamento do Presidente da República e demais autoridades. O comandante da Marinha agradece a presença de todos.